moçada, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Gente do céu, imagina se isso acontece? Olha lá, soja transgênica preocupa a população. Que palhaçada! Eu comi a soja transgênica e não aconteceu nada. Imagina se tivesse acontecido. Ai, meu Deus, será que eu vou ficar amarela de comer tanto milho transgênico? Ai, meu Deus, ai, que perigo! Será? Ai, meu Deus, nem sei, né? A gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo, por enquanto, com alguns tipos de transgênicos. Talvez. Vamos esperar para ver se a Pro não vai ficar, de repente, pintadinha de amarelo. Mas como que é que a gente faz um transgênico mesmo? Se a gente lembrar de aulas passadas, nós vimos como que é feito um DNA recombinante, que é o primeiro passo para a gente ter um organismo transgênico. Lembrando que para ser um transgênico, nós temos que inserir um gene exógeno que seja de uma espécie diferente, tá ok? Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo OGM é um transgênico. Então, só para dar aquele remember, aquele recapituleba básico esperto de como se faz um DNA recombinante, nós temos aqui o gene de interesse que a gente quer para que seja produzido uma planta que tenha um inseticida natural. Nós temos aqui o vetor, que é o plasmídio bacteriano. Então, a gente vai utilizar como vetor o plasmídio, mas poderia utilizar um outro vetor, como, por exemplo, um bacteriófago. Vamos utilizar ali tesourinhas moleculares, que são as enzimas de restrição. Nós vamos utilizar a mesma enzima para cortar e isolar o gene de interesse e para cortar o plasmídio, nosso vetor. Cortou, nós temos agora fitas coesivas para que grude, para que cole ali o gene de interesse com o vetor. Precisamos ainda daquela colinha básica para fazer a ligação fosfodiéster, que é a DNA ligase, e prontinho, terminada a nossa receitinha, formando o DNA recombinante, o plasmídio com o gene de interesse, que é o gene para a produção do inseticida. Vamos colocar esse DNA recombinante diretamente no embrião das plantas de milho. Nós vamos deixá-las crescer, vamos fazer a seleção das linhagens que vão ser as produtoras de inseticida. Ocorre então o desenvolvimento dessas plantas e agora, se o inseto for lá se meter a besta e se alimentar das folhas dessa planta, lascou. É terninho de madeira para esse inseto. Tchau, tchau, insetinho. E essas plantas agora que apresenta o transgênico, que apresenta o gene de interesse, é uma planta transgênica, a cada vez que ela for se reproduzir, ela acaba passando para os descendentes esse gene, assim como passa os demais genes. Lembrando que, para que a gente consiga ter a característica de interesse, tem que acontecer a expressão gênica do DNA recombinante, beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo de como vai ser formado o transgênico, a planta adulta. Mas como que a gente consegue passar realmente esse DNA recombinante, esse gene de interesse, até o organismo que eu quero torná-lo transgênico? Nós temos duas formas básicas para acontecer essa inserção do gene exógeno, do gene de interesse. Ou eu vou utilizar um meio biológico, ou eu vou utilizar um processo físico. Qual método biológico será que eu vou utilizar? Que ser vivo seria aquele troféu joinha que seria daqui para eu conseguir passar um gene para o organismo que eu quero torná-lo um organismo geneticamente modificado? Ah, é lógico, né? Bactérias e vírus. Então, esses são os meios biológicos para que a gente consiga inserir esse gene de interesse no meu organismo que será geneticamente modificado. Bom, não vou utilizar um meio biológico, vou utilizar um meio físico. Eu tenho aqui dois principais modos de transferir, de inserir esse gene exógeno. Tenho outros modos.
Mas a gente vai falar desses dois. Um seria a utilização de uma microagulha, em que eu vou inserir diretamente na célula o gene de interesse. Então, isso aqui seria uma microinjeção. Nós vamos colocar múltiplas cópias do gene. Esses genes eles podem inserir ao acaso, alguns vão inserir, outros não vão inserir. Os que inserirem legal, que bacana, deu certo. E tem uma alta efetividade, porque eu estou inserindo célula a célula. Ou eu vou utilizar um procedimento chamado de biobalística, em que eu vou colocar os genes de interesse em volta de uma partícula, seja de ouro ou então tungstênio. E aí, com esse equipamento que parece uma pistola, a gente vai... E aí vai, por pressão, penetrar nas células esses genes de interesse. Esse método, ele é menos efetivo do que esse daqui, mas é muito mais prático do que esse daqui. Pensando aqui, quando a gente fala em transgênico, parece uma coisa que é meio longe, assim, meio distante da gente, uma coisa meio que futurística, né? Mas será que nós temos contato com transgênico? Se a gente for pensar na cadeia alimentar, nós temos vários e vários produtos que estão nessa cadeia alimentar e que são transgênicos, como por exemplo, o milho, a soja, o algodão, o mamão, o queijo, o trigo, o centeio, a batata. Nos Estados Unidos eles já consomem abobrinha, na Ásia o arroz, aqui feijão, e foi liberado o primeiro animal transgênico para consumo humano, que é o salmão. Então, foi inserido no salmão um gene de crescimento. Então, comparando, olha o tamanho do mega salmão. É praticamente um tubarão, né? Então, a gente tem ali uma efetividade na produção desse peixe. E nós temos, é lógico, os transgênicos em produtos industrializados, porque eles utilizam matéria-prima que apresentam produtos transgênicos. Então, aqui alguns exemplos desses produtos industrializados que têm matéria-prima de origem transgênica. Aqui eu sei, Pringles, gente! Bolacha wafer! Meu Deus do céu, olha lá, sucrilhos! Não tem jeito, coisa boa também tem ali matéria-prima utilizando transgênico. Seja ali o milho, seja a soja. Então, nós temos ali alguns exemplos de produtos que apresentam matéria-prima transgênica. Alguns exemplos de transgênico, nós temos o primeiro transgênico que a gente falou lá em aula anterior, que é a insulina. Então, o primeiro transgênico foi essa bactéria, que ela vai apresentar tanto o gene bacteriano, como também o gene da insulina humana, que foi revolucionário para a indústria farmacêutica, como a gente já comentou na aula passada sobre o DNA recombinante. Um outro exemplo também com hormônio é do hormônio de crescimento. Também é bem antigão, lá perto de quando foi feito o transgênico com insulina, lá em meados da década de 1980. Eles conseguiram isolar esse gene do hormônio de crescimento, utilizaram lá enzimas de restrição, conseguiram cortar esse gene, isolaram, ligaram no vetor, formou-se o DNA recombinante. Múltiplas cópias desse gene foi transferido para células ovos desses camundongos, então foi feito lá uma fertilização in vitro. Eles pegaram, tiraram o ovócito secundário da fêmea, tiraram o espermatozoide do macho, fizeram a fusão in vitro e depois eles fizeram então a inserção, a transferência desse DNA recombinante, várias cópias. Algumas acabaram se unindo de maneira aleatória ao genoma, outras não. E aqueles que apresentaram lá o zigotinho com o gene do hormônio de crescimento foi implantado na fêmea, se desenvolveu no filhote que apresentava o caráter. Então, se a gente olhar aqui, esse daqui seria um ratinho transgênico que apresenta o hormônio de crescimento. E aí, quando esse camundongo transgênico ele vai ser cruzado com uma fêmea normal, por exemplo, ele vai passar a sua constituição genética para a prole. Um outro exemplo que foi feito inclusive aqui no Brasil seriam camundongos, que eles conseguiram inserir o gene de água-viva que causa a fluorescência. Para
que, meu Deus do céu, fazer essas coisas mais meigas do mundo, gente, que fica parecendo uma luzinha ali fluorescendo? Isso aqui é bem importante, não só porque ficou essa coisa mais linda do mundo, não é por isso, mas porque conseguindo fazer com que esses genes fluoresçam, eu consigo colocar um gene desse como se fosse um marcador. Esse gene que produz essa proteína verde fluorescente, ela é bem importante para estudos, por exemplo, contra o câncer. Eu poderia facilmente marcar as células que são cancerígenas e com uma luz azul poderia visualizá-las ao microscópio. Então, gente, seria show de bola utilizar essa tecnologia, esse estudo com essa proteína verde fluorescente como um marcador. Então, olha, show de bola. Aqui eles utilizaram como vetor um vírus modificado para inserir o gene dessa água viva no zigoto dos camundongos, beleza? Aqui mostrando alguns outros exemplos, né? Também esse feto de rato expressando os genes nessa cor azul, que é interessante, como a gente já viu, serve como marcador de células cancerígenas, por exemplo, e também seria bacana para estudar o mecanismo de desenvolvimento fetal, como que é o controle da expressão dos genes durante o desenvolvimento embrionário. Temos aqui o exemplo de um bovino, que ele é produtor da lactoferrina humana, então a pessoa poderia utilizar o leite da vaca para suprir algumas proteínas que são encontradas apenas na mames, no leite materno. E aqui a gente tem um porquinho, por exemplo, produtor de hemoglobina humana. Muito show de bola. Um outro exemplo seria essa ovelha transgênica, que os chineses criaram em 2012. Ela apresenta um gene retirado de um verme. E essa ovelha, ela possui gordura que faz bem ao coração. Olha que tudo, gente. Essa outra daqui é a ovelha Tracy, que ela apresenta esse gene que codifica a proteína alfa-1 antitripsina, que é importante para as pessoas que apresentam deficiência hepática e para impedir o efizema pulmonar. Aqui mostrando o porquinho, desse aqui da esquerda, que expressa um gene que codifica uma proteína extraída das medusas, assim como aconteceu lá com os camundongos, então ele fluoresce. E eu posso utilizar também o transgênico como um modelo de estudos de determinadas doenças. Então, eu poderia isolar um gene mutado que causa a epilepsia, insiro aqui no ratinho e eu vejo como que ele se comporta. E estudando ali, eu poderia criar uma droga, alguma coisa, uma terapia para melhorar a vida das pessoas que apresentam epilepsia. E aqui a gente tem o primeiro animal modificado geneticamente para fins comerciais. Esse peixe zebra aqui, todo sem gracinha, né? Só aquela coisa meio pratinha, né? Rebinha, como os outros peixes. Mas não, depois da transgenia, olha como que ele ficou todo bonitão, todo colorido. Ele é até meio brilhante, é muito bonitinho. Eles deram o nome de Glowfish para esse peixinho transgênico. E aqui super atual, que acho que todo mundo já ouviu falar, que esse cientista chinês, em 2018, ele anunciou bebês geneticamente modificados. O que? É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele fez um experimento com gêmeas e ele anunciou que ele tinha conseguido alterar o código genético desses bebês, deixando-os imunes ao HIV, imunes ao vírus da AIDS. Então ele afirma assim de pé junto que ele conseguiu desligar esse gene CCR5, que é o receptor do HIV dentro da célula do embrião. Só que alguns especialistas consideram que o que ele fez foi algo extremamente bizarro, algo que não poderia ser feito de jeito nenhum, porque eles consideram que essas modificações que ele fez nesses bebês poderiam gerar uma série de mutações em zonas diferentes das que foram tratadas. Mas aí o Rin Jiankui, ele se defendeu. Ele falou assim: mas eu fiz mesmo e eu quero ser o pioneiro. E eu fiz porque os pais autorizaram e eu falei para eles quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eles deixaram.
Então não é minha culpa, né? Como se tivesse assinado lá um termo de compromisso, né? Autorizando e pronto, fechou, acabou, fim de papo. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Inclusive, ele diz que já tinha outros pais querendo fazer o mesmo experimento com os seus filhos para que tentasse ser imunes ao HIV. É só Jesus na causa, né? Aqui um exemplo de planta transgênica. Nós temos uma planta de tabaco. Foi inserido aqui o gene de um vagalume que é capaz de sintetizar essa proteína, a luciferase, que vai catalisar nesses insetos a degradação da luciferina, que vai produzir a luz. Então lá no vagalume, que fica lá o bumbum, aqui no tabaco também vai ficar tendo essa possibilidade. Então quando essa plantinha ela é regada com a luciferina, vai ser emitida a luz como de um vagalume. Olha que coisa mais linda do mundo, gente. Nossa, é show de bola. Ou então aqui, em 2020, os cientistas conseguiram criar essas plantas bioluminescentes com genes de cogumelos. Olha que coisa mais linda do mundo, gente. É fantástico, né? Meu Deus do céu. Temos aqui um outro exemplo de planta transgênica, é uma banana super turbinada em laboratório, com o objetivo de salvar a vida das crianças. Ela foi desenvolvida em 2017 e ela tem uma super bomba de vitamina A, porque eles fizeram um estudo e mais de 600 mil crianças morriam devido à carência da vitamina A. Essa banana, que ela é bem mais dourada do que a banana normal, ficou conhecida popularmente como banana dourada. Gente, e aí? Vocês já pensaram em comer um morango azul? Olha que tudo, gente! Em 2013, eles desenvolveram esse morango azul. O objetivo não era torná-lo azul, mas ele acabou ficando azul. O objetivo era introduzir nesse morango um gene que o fizesse ser mais resistente ao frio. Eles perceberam que os peixes do Ártico, eles produziam um anticoagulante para proteger-se das baixas temperaturas. Então, o que eles fizeram? Vamos lá, vamos pegar e isolar esse gene anticongelante e tentar introduzir no morango. E não é que deu certo? Então, eles conseguiram fazer esse transgênico introduzindo o gene do anticongelamento, tornando esse morango, além de azul, bem mais resistente ao frio. Aqui mais um pouquinho de planta, nós temos aqui uma banana que eles introduziram o gene LTB, que codifica a subunidade B da enterotoxina da bactéria Escherichia coli na banana, com o objetivo de obter um antígeno que é utilizado como uma vacina oral contra a cólera. Ainda estão em estudos, porque por mais que eles conseguiram inserir esse gene, ainda não é comercializado, porque tem que passar por todos os testes. E a banana, ela acaba amadurecendo muito rápido e acaba se perdendo. E como tem muita gente que não tem nem dinheiro para comprar a banana, para poder se alimentar e ter essa vacina oral, ainda eles estão em fase de pesquisa de como introduzir essa vacina oral. E temos aqui também um milho BT, que é um milho famosão, famosérrimo na verdade, onde foi introduzido um gene dessa bactéria Bacillus thuringiensis, que leva à produção de uma proteína tóxica para determinados insetos. É o gene CRY, que faz com que haja formação de cristais no intestino dos insetos. Então, assim que eles começam a se alimentar da folha do milho, começa a formar os cristais, e essa lagartinha que estava lá danadinha querendo comer, acabar com a plantação do milho, lascou eterninho de madeira para você, lagarta. Então tomar cuidado com o que você vai comer. Aqui nós temos um outro milho transgênico, é o milho MON 810, que foi desenvolvido pela Monsanto. Ele apresenta um inseticida natural e é resistente a herbicida. Então tá lá as ervas daninhas, eles podem lotar de herbicida que o milho não vai morrer. Para verificar se esse milho causava algum problema à saúde, eles testaram em ratos.
eles ficaram analisando durante 2 anos o que iria acontecer com os ratinhos que se alimentavam desse milho. E aí, era aquele amor, aquela paixão, aquele carinho com os ratinhos, dando comidinha para eles, para depois de 2 anos, nós termos ali os ratos com tumores. Então, a grande maioria dos ratos que participaram do experimento, eles acabaram morrendo de câncer. Então, depois desse estudo, a Monsanto acabou assumindo que esse milho transgênico poderia prejudicar a saúde. Pelo amor, né? Se não assumisse, aí é só Jesus na causa. E aí nós temos aqueles transgênicos que são mais bizarros, aqueles que a gente fala assim, meu Deus, eles criaram mesmo? Ai, vamos ver? Meu Deus do céu! Temos ali o que a gente já falou, né? Do pimentana, do macaxi, 2 transgênicos de plantas que são bem diferentes do que a gente visualiza aí nas plantações normais. Temos ali o primeiro porgato, que realmente não ficou muito bacana, né? Mas estava na moda utilizar aqueles porquinhos como animais de estimação, mas eles falam assim, não, por que a gente não junta com gato, né? Pra ver o que sai. Aí saiu isso daí. Não deu muito certo. Ou então, o llanguru. Ou então a coruja. Ou então aqui, eles queriam fazer o Pégaso, né? Mas acabou saindo a cavapsita. Olha, cada transgênico! Meu Deus do céu, que tudo! Ou, quando eles fizeram esse daqui, imagina, gente, eles conseguiram juntar genes diferentes de ave com uma orca. Ou então aqui, um tubarão com um cavalo. Eles conseguiram fazer com que ele conseguisse sobreviver fora da água, com um pulmão. Meu Deus do céu, que tudo, né, gente? Fantástico! É show, né? Nossa, gente, imagina eu ter lá no pasto um cavarão? Gente, que tudo! Só que não, né, gente? Sorria, vocês acabaram de cair na pegadinha da Pro. Esses bizarros não, né? Os outros é de verdade, mas esses bizarros não. Por mais a gente fale assim, nossa, mas e aquele camundongo? Que ele tem o tom verdinho, que ele floresce verde por causa dessa proteína verde. Ou então, o tabaco que fica igual a luzinha de Natal. Naqueles lá são de verdade, mas esses bizarros não, né, gente? Não tem jeito. Bom, moçada, depois dessa pegadinha, desse show de horrores que ainda bem não são de verdade, deu por hoje, né? Chega, já deu! Então, por hoje é só, até a próxima e olha, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!